faça uma narração incrível. 3, 1 a 30. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as outras autoridades provinciais para assistirem à dedicação da estátua que ele havia erguido. Assim, todos eles se reuniram para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor havia erguido e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todos os povos, nações e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som de toda espécie de música, os homens de todos os povos, nações e línguas se prostraram em terra e adoraram a imagem de ouro. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus. Disseram eles ao rei Nabucodonosor: Ó rei, viva para sempre! Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não o fizesse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que ergueste. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois bem, quando ouvirem o som da música, se vocês se dispuserem a prostrar-se e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abed-nego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abed-nego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume e ordenou que alguns dos seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abed-nego e os atirassem na fornalha em chamas. Os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e os 3 homens, firmemente amarrados, caíram na fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abed-nego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em volta deles e viram que o fogo não tinha queimado seus corpos, nem um fio de cabelo da cabeça deles estava chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei,
preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abed-nego na província da Babilônia.